Petróleo é frequentemente retratado como um monstro insaciável, alimentando nossas indústrias, enchendo nossos bolsos e movendo nossos horrores sobre rodas. No entanto, por trás dessa fera faminta, há uma narrativa de pesadelo que espreita nas sombras, pronta para nos engolir. O enigma obscuro do petróleo e seu custo macabro. Já ousou indagar de onde brota o petróleo e o rastro de destruição que ele deixa em seu caminho? Empresas petrolíferas são frequentemente acusadas de provocar verdadeiras tragédias em comunidades locais e lançar maldições sobre o meio ambiente com seus vazamentos de óleo. Mesmo décadas após essas atrocidades, muitos habitantes dessas regiões ainda vivem sob a sombra de uma morte lenta pela poluição do petróleo. O domínio ocidental sombrio. O Oriente Médio e a África têm sido palcos de uma saga sinistra de exploração de petróleo desde o início do século XX. Potências coloniais europeias foram as primeiras a desenterrar a criatura do petróleo na região, aprisionando-a em campos petrolíferos e oleodutos. O petróleo rapidamente se transformou em um monstro geopolítico, com governos ocidentais e corporações lutando desesperadamente por sua influência sobre as maiores reservas do mundo. Desafios aterrorizantes no solo local. Após a queda do domínio colonial, muitos países do Oriente Médio e da África tentaram libertar-se do pesadelo da dependência do petróleo e traçar seus próprios destinos. Entretanto, encontraram obstáculos assombrosos, desde líderes corruptos que se assemelham a espectros até uma dependência econômica tão opressora que parece uma maldição. Além disso, eles continuam a ser assombrados pelos sussurros de empresas estrangeiras que parecem invulneráveis. Nacionalização versus privatização. Duelo macabro pelo futuro. Para compreender melhor essa saga, é essencial desvendar os terríveis conceitos de nacionalização e privatização. A nacionalização é como um feitiço, no qual o governo assume o controle de recursos petrolíferos previamente dominados por criaturas privadas, visando aumentar seu próprio poder e reivindicar uma soberania sombria. Por outro lado, a privatização é como um pacto com o mal, envolvendo a venda de ativos petrolíferos estatais a empresas privadas, frequentemente apoiada por entidades sinistras como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O peso assustador das potências ocidentais e das corporações monstruosas. Não subestime o papel sinistro das potências ocidentais e das corporações nesse conto sombrio. Historicamente, essas nações ocidentais buscaram lançar maldições sobre esses recursos, recorrendo à intervenção militar ou apoiando regimes autoritários que atendiam aos seus desejos obscuros. Consequências macabras da exploração de petróleo. A exploração de petróleo não apenas lança uma praga sobre questões econômicas e políticas, mas também desencadeia horrores ambientais e sociais inimagináveis. Empresas multinacionais, em busca de sua ganância insaciável, são frequentemente acusadas de praticar rituais corruptos e violações dos direitos humanos, deixando para trás uma paisagem devastada e comunidades assombradas. Conflitos e o comércio de armas sinistras. Além disso, as vendas de armas por potências ocidentais têm alimentado conflitos no Oriente Médio e na África, frequentemente com consequências aterradoras para as populações civis. Embora alguns argumentem que essa intervenção é necessária para selar pactos obscuros de desenvolvimento econômico e estabilidade, os custos a longo prazo muitas vezes se manifestam como maldições implacáveis. Em busca de alternativas. À medida que o mundo desperta para as trevas ambientais, sociais e econômicas da dependência do petróleo, a busca por fontes de energia alternativas, como solar, eólica e hidrelétrica, ganha força. Essas fontes oferecem a esperança de escapar das garras do petróleo, reduzindo os horrores associados à sua produção e consumo. Este artigo lança luz sobre uma narrativa frequentemente esquecida, mergulhada em um cenário de pesadelo, e destaca a urgência de encontrar uma saída dos horrores do petróleo. Embora o petróleo tenha sido um monstro dominante ao longo da história moderna, é hora de buscar alternativas que nos libertem das garras dessa criatura. Curtir, compartilhar
E se inscrever são pequenas ações que têm um impacto gigante. Ao fazê-lo, você está ajudando a disseminar informações cruciais, promover a conscientização e fazer com que vozes importantes sejam ouvidas.